Vamos à nossa quinta lição, essa que eu pretendo mais curta, né? Vocês que já estão vendo o vídeo terminado vão saber se eu cumpri ou não com esse intento, né? Mas, se não cumprir, saibam que pelo menos pretendia cumprir, né? E a ideia dessa lição é da interpretação do fato do quarto cálice ser o vinagre que nosso Senhor toma no alto da cruz, né? E depois do qual ele diz tudo está consumado, né? Consumatum est. E de fato é o sentido da coisa, a sua principal faceta, né? E bem, algumas interpretações imediatas, assim, né? Primeiro, eu acho que seria legal aprofundar no simbolismo do cálice, né? Que pode parecer uma coisa um pouco distante que um cálice signifique um sofrimento. Né? Por que essa coisa é vista assim? Primeiro porque no cálice vai uma bebida, né? O servir da bebida. Por que a bebida ela tende a ser algo, ela pode ser vista como algo que traz sofrimento ao sujeito, né? Primeiro que a bebida é uma coisa que a gente ingere no nosso interior e que a partir do momento que a gente a bebe, ela se espalha pelos nossos membros e tem um efeito imediato no nosso corpo. Analisar o símbolo da coisa. Então a bebida, ela é ingerida, ela se espalha e ela tem um efeito sobre os membros do nosso corpo, né? Se é uma bebida boa, para o bem; se é uma bebida ruim, para o mal, né? E aqui não é uma bebida qualquer, mas é o cálice do atordoamento, né, como diz o salmista, né? O símbolo que está em jogo não é de um vinho bom, mas de um vinho que faz mal, que é quase um veneno, né? E que é comparado o sofrimento do criado a uma bebida porque penetra todo o ser dele e, e mexe mesmo com as partes mais íntimas, né? Como os alimentos fazem com a estrutura do homem, né? Que ele abala nos seus alicerces. Depois, pelo fato de ser vinho, né? Por quê? O que o vinho tem que possa simbolizar o sofrimento? Primeiro que ele é uma bebida forte, né? E que tem um impacto no sujeito, né? Forte nesse sentido. Depois, que ele é corruptível em vinagre, né? E se é verdade que o vinho ele é muito bom, também é verdade que o vinagre é muito ruim, né? Portanto, se presta a significar um, um desgosto, né? Literalmente, nos dois sentidos. Seja o desgosto, uma coisa ruim de gosto, né? Seja de gosto no sentido de uma coisa repulsiva à vontade, né? E é muito curioso, né, que o quarto cálice, que significa esse sofrimento mesmo, não seja um vinho puro, né, mas seja justamente o vinho corrompido, né, o vinagre. Depois, e principalmente, né, porque o vinho ele é inebriante, né, embebedante, né, por assim dizer. Ele embebeda, né, e o embebedar é um tirar o sujeito de si, né. A gente tem a expressão, né, o sujeito está louco de dor, né, quando o sofrimento da pessoa é muito intenso ao ponto de estar tresloucada, né, deixá-la meio grogue até. E o sofrimento do Cristo na cruz foi assim, né, um argumento até um sofrimento até a agonia, né, que leva que pode ser significado pelo embebedamento, né? É aquela bebida forte que dá aquele impacto que dá um desgosto à boca e que tira o sujeito de si e espalhando por todos os seus membros como líquido que se espalha por um jarro, né? Também distribui esses mal-efeitos por todos os membros, né? Mas não é apenas o símbolo de uma bebida que é um vinho, mas num cálice, né? Bem, e de fato é enfatizado isso, né? Tem até algumas formas da Eucaristia que se referem a ela como o cálice da aliança, né? Quase que não menciona. O cálice, primeiro, importante notar, né, que ele é uma peça
distinta, né, no, no grupo de artefatos de um sujeito, né? Ele é principalmente uma peça rica, especial, solene e pessoal, né? Rica porque normalmente é feito de um material nobre e custa caro, né? Especial porque ele é feito para ocasiões diferentes, né? Ele é diferente das... Ele não é um copo, ele é um cálice, né? As estruturas essenciais dele, né? A base, o copo, o nó, são todas estruturas de um certo requinte, por assim dizer. Ele é solene, ele é utilizado em situações especiais, né? E ele é pessoal, né? O cálice de um sujeito é muito íntimo dele, né? Tanto que dar o próprio cálice para alguém é um gesto de amizade profundo, né? Por isso que José, na história de José do Egito, né, finge que está tão ofendido porque os irmãos teoricamente teriam roubado o cálice dele, né? Porque é uma peça muito pessoal, né? Numa ceia, o cálice ele é distribuído pelo ancião, né? E é o ancião que porta o principal cálice. Então, é um item pessoal muito ligado ao ancião ou ao cabeça da ceia, né? Que pode ser, por um lado, dom ou veneno, ou conter veneno, né? Daí aquele costume antigo de se envenenar pelo cálice, né? Então ele significa uma certa duplicidade, né? E até uma certa sorte, né? Tomar o cálice dado por alguém numa ceia é quase como uma roleta russa, né? A coisa pode estar certinha ou pode ter alguma coisa e fazer mal, né? E principalmente o cálice, ele é o instrumento da aliança, né? Na medida em que ele significa a comunhão que a própria ceia, que a própria noção de ceia traz consigo, né? Quem já leu o Antigo Testamento, principalmente a parte do Pentateuco, se lembra como que lá toda ceia ela é marcada por uma... que toda aliança é marcada por uma ceia, né? No qual... O que é um sacrifício? Um sacrifício de um animal. Por que ele é feito em cima de um altar que se parece tanto com uma mesa? Porque o sacrifício nada mais é do que uma ceia com Deus, né? No qual o sacerdote oferece a Deus a vítima como que para que Deus coma, né? E Deus a reoferece ao sacerdote, e de fato o costume é que se coma o ser sacrificado depois do sacrifício, né? Daquilo que não foi queimado, né? Bem, portanto, por essas três dimensões a gente percebe que um cálice de vinho ele se presta muito bem a ser essa espécie de elemento que é dado por Deus ao homem e que vai fazer mal ao homem, né? Ele pode trazer um sofrimento ao homem, né? Um sofrimento que vai lhe penetrar mesmo nas essências mais íntimas, nas dimensões mais íntimas. Há aqui uma outra coisa que é uma tese do James Tedford, né? E que eu acho uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena mencionar. Que é primeiro um pressuposto. Vou dar uma voltinha para chegar onde eu quero. Quando São João Batista, o pessoal vai perguntar para ele, né, se ele era o Messias, ele fala, não, que isso, não sou não. Ele comenta uma coisa que é interessante, né? Ele diz, depois de mim vem um que é maior do que eu, e do qual eu não mereço nem desatar as correias da sandália. Aí você fala, caramba, na verdade um especialista na lei judaica, né, poderia dizer, caramba, isso lembra alguma coisa, né? No judaísmo tinha o costume, sodalia, não me lembro o nome ao certo, né? Mas que está prescrito na lei, né? E que dizia o seguinte, né? Um casal, um homem e uma mulher. O cara morre. O que a mulher tinha que fazer? Esse homem tinha um irmão. A mulher tinha que juntar com o irmão. Por quê? Porque os filhos que nascessem dessa relação seriam considerados deste irmão que morreu. De tal forma que este irmão, tendo filhos com a mulher dele, desse uma descendência para esse irmão. E é justamente isso que a lei alega, né? Que um irmão despose a esposa, a viúva do seu irmão falecido, para que lhe dê uma descendência, né?
Só que poderia acontecer desse cara falar: o quê? Eu não quero ficar com essa mulher, não, sai fora. Né? E essa mulher tem que ficar para outro cara que não tinha nada a ver com esse irmão. Né? Esse ritual de eu não vou querer ficar com a mulher, aquele outro cara que vai, era formalizado pelo judaísmo com rito, né, para desestimular as pessoas a fazerem isso, né, no qual esse sujeito que desposou a mulher, ele chegava no cara, e desatava as correias do pé dele, a tomava para si, né, e cuspia na cara dele. E nesse momento ele tinha que dizer: é isso que merece alguém que não honra a descendência do seu irmão. Né? É claro, era uma coisa para desestimular o pessoal e para eles darem descendência por irmão mesmo. Né? Mas fato é que quando São João Batista fala essa coisa de eu não sou nem digno de desatar as correias das sandálias do Cristo, é como se ele dissesse: eu não sou digno, não apenas como um ato de humildade, né? Mas eu sou digno de desposar-lhe uma esposa que lhe é de direito, que é Israel. Você fala: não, mas isso é muito distante. Beleza, só que aí o próprio São João Batista, numa outra frase, ele diz: eu não sou o esposo. E quem tem a esposa é o esposo. Eu sou quem? Eu sou o amigo do esposo. O amigo do esposo vê o esposo com a esposa e se alegra, né? Porque a alegria dele é o esposo. Né? Então, o próprio São João Batista já demonstra que ele tem essa simbólica do esposo e da esposa, do Cristo como esposo, ele como um amigo do esposo que não é o esposo, na cabeça. Né? E é evidente que quando ele fala essa coisa da corrida, ele está se referindo a isso. Né? Digo isso por quê? Para a gente ter o pressuposto de que existem menções à lei que esclarecem certas falas, principalmente dos mais místicos no Evangelho. Né? E fato é que o James Tedford, ele lembra que na lei existe também um ritual relacionado ao tomar de uma taça, né? Que é o seguinte: de novo a gente tem um marido e uma mulher, né? E dado esse cara, fica enciumado dela. Ela tá gostando de outro cara. E aí, ela me traiu, não traiu? E aí? Uma crise de ciúmes. O que ele fazia? Ele levava essa mulher até o sacerdote e falava: eu quero fazer o rito da sotá. Eu acho que ela me traiu, eu quero testar esse negócio. O sacerdote ia, enchia um potezinho com uma água, pegava da terra do santuário, botava aqui dentro, fazia um negócio meio sujo de terra, escrevia num papel umas bênçãos e umas maldições, né? Dissolvia também esse papel com a sua tinta nessa bebida, soltava o cabelo da mulher, né? Dava esse trem para a mulher beber. Né? Basicamente a ideia era: se ela se inchasse a coxa ou o ventre, né? O que era uma metáfora para se a mulher ficasse infértil depois disso, é porque ela traiu, né? Ou se ela passasse mal é porque ela traiu. Se não acontecesse nada, ela não só teria sua fidelidade comprovada, né? Como também seria mais fértil do que o normal. Né? E bem, fato é que o tomar da poção amarga remete de alguma forma a esse rito da Sodá. Né? De tal forma que o tomar do cálice do Cristo pode ser visto também, né, simbolicamente, sempre vendo do ponto de vista simbólico, como uma espécie de no qual ele vai ter, não a noiva, mas o noivo vai ter a sua fidelidade pela noiva provado, né, tomando do cálice que lhe vai ser oferecido. Se ele tomar e morrer, é porque ele era infiel e não era o esposo de fato. Agora, se ele tomar e viver, rapaz, é porque ele era realmente um esposo fiel e, e a fecundidade dele vai ser multiplicada. Né? Essa é a metáfora que o James Tedford acha que está de fundo. Né? Nessa,
nessa metáfora do cálice. O fato é que nem todas essas coisas são interpretações simbólicas, né? Mas vamos encaixar o cálice na nossa teoria de um modo mais preciso, né? Segundo o sentido que nós realmente achamos que o cálice tem. O que é o de que o vinagre é o quarto cálice, ele encerra a última ceia ali depois que tudo aconteceu. O que é que isso significa? Primeira implicação prática disso. Tá? Primeira implicação prática. A ceia abarca o Calvário e vice-versa. Isso é, imagina, tomou o primeiro cálice, começou a ceia. Ele fez uns negócios, tomou o segundo, fez mais alguns ritos, tomou o terceiro, cantou o grande Halel, não tomou o quarto. Ou seja, continua a paixão, crucificação, etc. E só depois ele vai tomar o quarto. De tal forma que ele só fecha depois que toda a paixão acontece aqui. E quando ele faz isso, ele transforma a paixão numa parte da ceia. Né? Assim como também ele relaciona todas as outras partes da ceia à paixão, ao contexto da paixão. Né? E por que isso é importante? E aqui eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco contrassensual, né? Mas a ceia sim é um sacrifício, o Calvário não é. Né? Pelo menos em aparência. Né? Para um judeu normal que olhasse o Calvário, ele não diria, isso aqui é um sacrifício. Né? Não, ele diria, isso é um assassinato, isso é uma condenação. Né? E a ceia, sim, para os judeus é que era um sacrifício. Né? No qual você tinha um cordeiro imolado que era consumido para fazer a aliança do povo com Deus. Né? E quando o Calvário entra dentro da ceia, é como se o Cristo dissesse, sim, isso é um sacrifício, e eu sou o cordeiro, né, desta ceia. Né? Isso daqui não é uma morte comum, é aquilo que o próprio Cristo diz. Né? Não são eles que me tiram a vida, sou eu mesmo que a dou. Né? Isso é um sacrifício, não um assassinato apenas. Né? Eles se achavam os bonitos, achando que eles estavam, os algozes, né? Achando que eles estavam rompendo com todo o plano do Cristo, né? Mas na verdade a ceia mostra que eles estavam dentro do plano. Né? É uma coisa até impressionante de ver assim, né? Até um certo aspecto teândrico do Cristo, né? Ele envolvendo todas as coisas com uma espécie de onisciência que tudo organiza. Né? E que traz todas aquelas punições que achavam que estavam dando para ele dentro da própria estrutura da ceia que ele próprio estava reorganizando. Além disso, nós temos a associação do Cristo como o cordeiro faltante daquela ceia, né? E que está aqui numa posição adequada. Opa. Uma posição adequada. Opa. Porque ele aparece antes do tomar do quarto cálice, né? E portanto ainda dentro da ceia. Cristo como cordeiro. E assim como o cordeiro, ele não apenas era aquilo que é sacrificado, oferecido, mas também aquilo que é consumido pelos demais, também o Cristo, se fazendo o novo cordeiro pascal, mostra claramente como ele deveria não apenas ser ofertado a Deus, mas também consumido pelos homens. Né? E nós vamos já comentar isso mais adiante, mas só para não segurar a língua. Né? É evidente que isso daí só faz sentido dentro de uma teologia eucarística católica. Né? Qualquer coisa que queira desvirtuar a noção do Cristo como um alimento, como um alimento sacramental, reduzindo a presença dele ali a um mero símbolo, tipo assim, tira toda a força da coisa. O cordeiro ele era tão alimento quanto era objeto de sacrifício. E assim também o Cristo, ele não é sacrifício verdadeiro e alimento simbólico. Ele é sacrifício verdadeiro e alimento verdadeiro. Né? Segundo aquilo que ele próprio diz. Né? Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Né? Assim como o corpo e o sangue do Cordeiro Pascal
são verdadeira comida e bebida. Aqui eu acho que uma coisa interessante também é notar o que, sabendo do contexto todo, possa significar aqueles cálices rejeitados no começo da paixão. Porque pensemos o seguinte, se o último cálice marcava o final do sofrimento do Cristo, onde tudo já estaria consumado, já estaria terminado, e depois do qual o Cristo já entregaria o seu Espírito a Deus, né? No momento em que foi oferecido a ele no começo da paixão, justamente para que ele não sofresse, mas depois aquela coisa fosse um analgésico para ele, talvez, só como uma hipótese, mas que eu acho muito razoável, talvez o que estivesse sendo oferecido ali de modo providencial para Nosso Senhor fosse que ele encerrasse a paixão ali mesmo. Né? Quase como se fosse um elemento divino para dizer: se você quiser acabar aqui, pode terminar. Tipo assim, não precisa do que se segue. Né? É aquilo do Adoro-te Devote, né? Cuius una stilla salvum facere totum mundo. Né? Cuida homem cedere, né? Só uma gotinha de sangue já basta. Ele já tinha sofrido a flagelação, já tinha gotinha de sangue ali, já bastava para fazer a redenção. Né? E ele rejeitando, no fundo ele não estava rejeitando apenas um analgésico, mas dentro dessa ordem providencial ele estava rejeitando que a ceia acabasse ali e portanto também a paixão. Né? E isso é muito forte, tipo assim, tudo que aconteceu depois foi, tipo assim, não era só um pai, se não é possível, afasta de mim esse cálice. Mas quando foi oferecido o cálice para que a coisa acabasse de vez, ele rejeitou e quis postergar ainda mais, quis beber ainda mais do cálice, né? Como se tivesse pedido para reencher a taça do sofrimento. Né? De novo, uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese muito razoável se a gente tem esse contexto como um todo. Né? Enfim, é realmente uma espécie de loucura de amor, assim, né? De quem quis postergar ainda mais, né? E de fato, se a gente pega, mesmo fisiologicamente, né, o, os sujeitos que entendem mais dessa parte fisiológica, né, do sofrimento de Nossa Senhora, anatômica, médica como um todo, né, dizem que o momento crítico mesmo é a subida do Calvário, né, que até fisiologicamente é uma espécie de milagre que ele tenha conseguido subir com a cruz às costas, né, e que de padrão era para ele ter morrido na base. Né? Então, assim, todos os elementos se coordenando para isso. Né? E não, ele por uma espécie de milagre é conservado, né? E também providencialmente recusa o final ali para postergar até o finalzinho, né? Para beber, para ser crucificado até o fim, né? Com tudo que uma crucificação tinha direito. Né? Isso. Depois, tem um elemento aqui não um pouco interessante também, que é o que isso significa para a interpretação tipológica, né, do momento, como uma espécie de êxodo. Né? O Scott e o Brand Peter eles enfatizam muito essa coisa, né, de que, bem, o que era a Sedé? A Sedé era uma rememoração, uma atualização do ritual judaico, do, do Egito. Né? De tal forma que você fazia simbolicamente ali tudo o que estava acontecendo no Êxodo. Né? E se a gente para pensar, Nosso Senhor inserindo a paixão dentro de um rito que relembra o Êxodo, também está dizendo isso é uma espécie de novo Êxodo. Né? E de que forma? Né? Na verdade, Nosso Senhor já tinha indicado, já tinha se proposto como um novo Moisés, que realizaria um novo Êxodo desde antes. Né? Primeiro pelos milagres, né? Qualquer coisa mais parecida aos milagres, né? O precedente mais parecido a um milagre, foram os sinais das do Espírito. Né? E se nós formos ver, justamente, voltando isso daqui para não perder, né? E justamente São João, quando ele vai falar dos milagres, ele nunca usa a palavra milagres.
ele usa justamente a palavra sinais, né? Quando é que isso é uma coisa que eu queria falar mais adiante, né? Quando for falar do primeiro cálice, né? Mas há mesmo alguns sinais que usam uma linguagem muito parecida a que descreve coisas a milagres em cuja descrição há expressões iguais às expressões que aparecem nos sinais, né? Como naquele milagre no qual acho que é o próprio Cristo, né, que diz que duas uma, né? Ou Beelzebub está contra Beelzebub, né? Satanás está contra Satanás, destruindo o próprio reino, ou há ali o dedo de Deus. Né? Nosso Senhor usa essa expressão, o dedo de Deus. Eu não me lembro agora ao certo se é nessa passagem, mas que é no Evangelho essa expressão lá, né? O dedo de Deus, para significar um milagre. Né? Ou é a fala de um soldado sobre o Cristo, eu não me lembro. Né? Vocês podem pesquisar aí. E o único lugar, outro lugar onde essa expressão aparece é quando os sacerdotes estão desesperados porque eles viram os novos sinais de Moisés, né, as novas pragas que ele mandou, né, e eles dizem que ali há o dedo de Deus. Né. Eu pesquisei, é o único lugar na Bíblia, afora os evangelhos, que usam essa expressão. Né. Só que em Moisés, sinais destrutivos, né, no Cristo, sinais construtivos, né, porque ao mesmo tempo que ele é um novo Moisés, ele é um anti-Moisés, né, em certos sentidos. Mas olha essa coisa. Né? Também Jesus, como Moisés deu o ázimo para os seus, dá a Eucaristia para os seus. Né? Durante. E aqui eu não pretendo fazer uma coisa numa ordem certinho, né? Mas durante justamente a saída que de Moisés foi do Egito, né? E o Cristo foi a saída da cidade. Né? A saída da cidade para fora, né? Para libertar o povo fora dos confins daquele ambiente que o aprisionava. Né? Sim, Moisés aprisionava no Egito, no caso do Cristo, aprisionava no pecado, né? Simbolizado pela cidade de Jerusalém. Assim também, a saída de Moisés tem um fator de expulsão, né? Assim como a saída do Cristo também tem um fator de expulsão. Um outro fato é que, como dizer, vamos dar um pulo e depois a gente volta, né? Páscoa significa justamente passagem, né? O que é a passagem da Páscoa? É a passagem do Mar Vermelho. E o Cristo também faz a Páscoa dele. O que é a Páscoa do Cristo? É a passagem pelas ondas da morte, por assim dizer, né? É justamente a ressurreição. Né? Ué, mas se a passagem do Mar Vermelho é a ressurreição, o que é a cruz? A cruz é o cajado que Moisés bate na base e que faz com que as ondas do mar se abram e que ele possa atravessar. E também a cruz é aquele elemento que abre as portas da morte para que o Cristo possa atravessar por ela sem se danificar, e também todos os seus que ele conduz consigo. Né? E por fim, né, Moisés depois de um tempo pervagando no deserto, né, pervagação de Moisés no deserto por 40 anos, assim também o Cristo, 40 dias na terra de ressuscitado, né, adentra na terra prometida, né, assim como o Cristo adentra no reino dos céus, a sua terra, a terra prometida, o paraíso. Então, assim, diz tudo isso para fechar essa coisa, né, de que o quarto cálice, colocando o Calvário dentro da ceia, permite de modo muito mais forte
identificar o êxodo com a paixão, né? Aqui é um elemento que eu esqueci também, mas que é até meio óbvio, né? Que existe uma ceia pascal porque para simbolizar a última ceia que os israelitas tiveram no Egito, né? A ceia que eles tiveram, inclusive, que saía às pressas, né? E por isso que o pão é asmo, porque é o pão que não deu tempo de fermentar, porque eles tiveram que sair correndo, né? Aconteceu aqui, né? Antes da expulsão. E assim também Nosso Senhor teve uma ceia aqui, né? Antes dele ser expulso às pressas para ser condenado, né? Antes dele sair às pressas. Enfim, então essa coisa do quarto cálice tem uma influência sobre a doutrina, sobre a tipologia, né? Essa coisa da tipologia é um projeto que, se Deus quiser, a gente vai desenvolver muito e muito mais adiante em próximos cursos. Depois isso tem uma influência profunda sobre a doutrina, primeiro sobre a doutrina tipológica, né? Depois sobre a doutrina sobre a missa. Por quê? Porque segundo aquilo que a gente disse mesmo, né, modo um pouco linguarudo antes da hora, na ceia pascal existe a explicação perfeita dessa dupla faceta eucarística como sacrifício e alimento. Como sacrifício e alimento. Mas isso só faz sentido se existe um princípio de união entre Calvário e ceia, né? Que é justamente o fundamento que a igreja dá para unir as duas coisas, né? A missa não é só ceia. E a gente ouve isso e a gente fica meio, pô, mas será que isso daí não é só uma ficção teológica, por assim dizer? E não, essa coisa do quarto cálice mostra que o próprio Cristo tinha essa coisa em mente, de modo muito claro, né? E essa espécie de ausência do cordeiro pascal e apenas presença do matzá e do cálice ali, né, dá a entender, né, e parece já prenunciar essa espécie de redução que o Novo Testamento faz em relação ao Antigo, de um sacrifício cruento com derramamento de sangue para um sacrifício incruento sem o derramamento de sangue, né? A conversão do sacrifício violento para um sacrifício pacífico, que é uma coisa que inclusive os profetas já tinham anunciado, né? Sacrifício pacífico, que no templo era justamente oferta dos pães da proposição e a libação do vinho, né? E ali fica muito claro, né, essa redução que acontece na doutrina eucarística da igreja, né? Se o Calvário é missa, né? E a missa é também uma ceia pascal, como a que o Cristo fez, né? Aquela ceia não tinha cordeiro, não tinha animal sendo sacrificado, só tinha pão e vinho, e só celebramos com pão e vinho, né? O Cristo disse, fazer isso em memória de mim, sobre o pão e o vinho, né? Do Calvário, ele disse sim que nós o imitássemos, mas não como rito. Ao contrário, ele disse, quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e me siga, né? O cordeiro que falta na missa, a gente também fornece a ela pelo sacrifício da nossa própria vida, né? No qual nós nos fazemos cordeiro, né? Como Cristo, depois da CDS, se fez cordeiro, né? Por fim, isso também tem um impacto sobre a própria doutrina da aliança, né? Da economia da aliança. Por quê? Porque mostra qual que é o método, pelo menos um dos métodos que Deus usa para selar a aliança conosco, né? Que é aqui, de um modo muito claro, a reinterpretação como um método atualizante, né? Ele faz todas as coisas novas atualizando as coisas antigas, né? E daqui a gente percebe, decorre de modo muito claro a extrema necessidade que o Novo Testamento tem do Antigo, né? E do Antigo como uma espécie de pressuposto pedagógico para o Novo, né? Daqui é uma refutação quase completa do marcionismo, né? Que dizia que o Antigo Testamento era dispensável, você não precisa dessa coisa. Tá, pô, mas se não tivesse o Antigo Testamento, a gente, e uma cultura veterotestamentária também,
a gente não ia entender absolutamente isso e o Cristo não ia conseguir fazer essa obra magnífica que ele fez, né? Porque não teria Páscoa, não teria Rito da Páscoa, não teria Cordeiro Pascal, não teria nada, né? Enfim. Depois, isso tem uma implicação, né? A penúltima coisa, eu prometo, sobre a doutrina escriturística, sobre a escritura, né? E isso tem um fator muito importante, pelo menos para mim, né? É um fator muito importante, pelo menos para mim, porque mostra que na escritura, não apenas como sentido espiritual, porque isso não é um sentido espiritual propriamente dito, né? Mas está no sentido literal, mas que existe uma espécie de sentido literal discreto, não oculto, não obscuro, mas discreto, que é mais difícil de perceber, né? E que justamente nessa dificuldade, né? Porque todo mundo foi com essa impressão, tipo, caramba, parece ser verdade, mas quem colocou isso aí, né? E que esse sentido espiritual, literal discreto, é justamente o convite à análise, à reflexão e ao estudo da escritura, né? E que essa pergunta que eu me fiz quando ouvi a teoria e que foi o que depois redundou no projeto da Suma Alegórica, que um dia, se Deus quiser, eu vou gravar curso também explicando. Que essa coisa, né? Tipo, tá, tem isso aí. Tem essa coisa do quarto cálice neste ponto do evangelho. Mas será que não existem outras coisas assim em outros lugares da escritura? Será que também não existem outros sentidos literais discretos a serem descobertos, né? A serem tornados evidentes, né? Deus o sabe, né? Mas abre pelo menos essa possibilidade, né? Se teve um, porque não pode ter mais, né? E há também uma certa iniciação espiritual, né? Que faz com que a gente comece a transitar dentro do próprio sentido literal, do sentido literal para o sentido espiritual, né? Aqui eu acho que principalmente o lugar que dá para ver bem isso é quando comentei isso daqui, né? Da importância tipológica, né? Essa coisa do quarto cálice, que está no sentido literal, amplia e sugere e nos faz investigar muito mais a analogia entre Moisés e Cristo, por exemplo, né? Que já é um sentido espiritual, né? Um sentido alegórico. E, por fim, já comentamos, né, de certo modo, o impacto que isso tem sobre a doutrina eucarística, né? Porque é um sangue, Nosso Senhor consagra e derrama o seu sangue, mas não de qualquer forma, mas é um sangue derramado numa taça. Tá? E feito vinho, feito um alimento. É um corpo, mas não um corpo de qualquer forma, né? Mas é um corpo de um cordeiro, de um alimento, feito pão. Né? Trazendo também essa coisa, né, de que não é apenas o sacrifício, mas é um sacrifício que se faz o verdadeiro alimento, né? A taça ela não tem nenhuma finalidade senão servir uma bebida para alguém beber, né? E, e daí nós vemos que reduzir isso a um mero simbolismo seria o equivalente ao que os judeus fizeram depois que o templo foi destruído, né? A gente não consegue mais imolar cordeiro pascal nenhum, vamos simbolizar o cordeiro pascal com um pedacinho da mitzvah, né? Com a ficomã. E assim, pode simbolizar, só que não é, de fato, né? E o Cristo diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? De tal forma que a comunhão, ainda que seja uma comunhão espiritual, mas se faz pela consumição de algo realmente carnal e material, substancialmente um corpo e um sangue verdadeiros, né? Assim como o vínculo espiritual que a consumição do Cordeiro Pascal criava, ainda que mais fraco, era assim um vínculo espiritual, mas que se dava pelo consumir de um elemento real, né? E, enfim, eu creio que as principais implicações que eu consigo ver, né, é que eu faço um convite, né? Se vocês perceberem algo que eu não notei, seja como crítica, seja como algo a adicionar, não hesitem em comentar, isso ajuda muito, né? E, bem, aqui oficialmente se encerra a teoria do quarto cálice, né? Eu vou gravar mais uma aula, não sei se imediatamente
assim que terminar essa, ou se depois, sobre um puxadinho, não para frente, mas para trás, que eu fiz na teoria, e, portanto, tudo que tem meu dedo, como tudo que tem meu dedo é algo incerto, e realmente proposto só com uma probabilidade, né? Mas que parte do seguinte questionamento, né? Beleza, tava faltando um quarto cálice e a gente achou. Mas caramba, não parece que tá faltando também um primeiro? Tipo, a gente achou o segundo, né? O terceiro. Agora achamos o quarto, mas e o primeiro, onde que tá? Né? E tem uma teoria um pouco mais ousada que essa, mas que, tendo algum senso crítico, eu consegui chegar a acreditar nela, né? E hoje eu até estou até que bem convencido da coisa, e que eu queria apresentar, né? Não como algo que talvez convença até a coerção, né? Mas que mais maluca, né? Mas que eu acho que se convencer alguém é algo que pode dar muitos frutos espirituais, né? Principalmente, e deixo aqui um, uma espécie de pregustatum, né? De degustação antes da hora, para a doutrina mariana. Mas bem, aí é assunto para o próximo vídeo.